Após o jantar de despedida com meu ex-marido, decidi me mudar sozinha para Santa Catarina para começar uma vida nova. Ele, por sua vez, realizou o sonho de se casar com a secretária. No entanto, bastou um comentário inocente de um convidado durante a festa para meu ex-marido perder a cabeça na hora. Eu empurrei a porta pesada e antiga do bistrô das nossas lembranças. O carrilhão de bronze tocou suavemente. O cheiro familiar do filé, ao molho de pimenta, um aroma que eu antes considerava o perfume da felicidade, me atingiu imediatamente. 8 anos antes, Maurício, meu então marido, havia me pedido em casamento naquela mesma mesa no canto. Hoje, eu tinha reservado a mesma mesa e pedido o mesmo filé ao molho de pimenta que ele tanto amava no final das contas. No papel, estávamos prestes a deixar de ser marido e mulher, mas aquele jantar era o último rito para cortar qualquer laço emocional restante. Ele chegou 15 minutos atrasado. A camisa branca que vestia era a mesma que eu havia passado impecavelmente na semana anterior, antes de pegar minhas coisas no nosso apartamento. Maurício puxou a cadeira e se sentou sem um pedido de desculpas, sem sequer me olhar. Seus olhos estavam fixos no celular, os dedos deslizando freneticamente pela tela. De vez em quando, um sorriso irônico surgia naquele rosto que eu, no passado, tinha amado loucamente. Eu sabia perfeitamente com quem ele estava conversando. Noemi, a jovem secretária, aquela que havia se intrometido no nosso casamento. O garçom trouxe os pratos. O filé de Maurício chiou em sua travessa de ferro fundido, soltando uma fumaça perfumada. Ele pegou a faca e o garfo, cortou um pedaço e mastigou mecanicamente. Pedi o que você gosta, eu disse, quebrando o silêncio opressor. Sim, ele respondeu secamente, sem tirar os olhos do celular. Eu olhei para o homem à minha frente. Sua frieza não me machucava mais. Ela me dava apenas uma imensa sensação de alívio. A taça de vinho tinto na mesa tremia levemente. Tomei um gole. Seu amargor me ajudou a me acalmar. Quando todas as formalidades estiverem prontas, já comprei minha passagem, eu disse em voz monótona. Eu me mudo para Santa Catarina assim que tudo acabar. Desta vez, seus dedos pararam. Ele levantou a cabeça. Uma surpresa fugaz cruzou seu rosto antes de ser substituída pela sua indiferença habitual. Santa Catarina? E o que você vai fazer lá? Minha avó me deixou uma pequena casa em Bombinhas, um vilarejo perto da costa. Vou me instalar lá. Pensei que ele perguntaria algo mais. Talvez uma falsa tentativa de me deter, ou pelo menos um deselegante desejo de boa sorte. Mas não. Maurício deu de ombros, como se eu tivesse acabado de informá-lo sobre a previsão do tempo do dia seguinte. Como você quiser. É melhor assim, ele disse, e o sorriso reapareceu. Noemi e eu também estamos preparando o casamento. Ela merece uma cerimônia de grande pompa. Noemi não é como você. Ela sabe o que quer e sabe como me fazer feliz. Eu quase caí na gargalhada. Ele estava certo. Eu não era como Noemi. Eu não sabia fingir fraqueza. Eu não sabia usar lágrimas para exigir coisas. E claro, eu não sabia ir para a cama com o marido de outra. Mas não disse isso. Apenas balancei a cabeça. Bem, parabéns aos dois. O jantar terminou rapidamente em silêncio. Ele sequer me olhou ao se levantar para pagar. Ele saiu apressadamente, provavelmente correndo para sua secretária que devia estar esperando por ele. Eu fiquei sozinha, olhando para meu prato de filé quase intacto. Chamei o garçom e pedi um recipiente para levar. Não por pena, mas porque eu não queria desperdiçar o último jantar de um casamento. Por mais insípido e frio que tivesse sido, ele havia chegado ao fim. Eu voltei ao nosso apartamento, aquele que um dia foi nosso lar. O silêncio era aterrorizante. 8 anos antes, Maurício e eu investimos todas as nossas economias para comprar este apartamento no centro de São Paulo. Eu ainda me lembrava do dia em que nos deram as chaves. Choramos de felicidade. Nós mesmos pintamos as paredes. Escolhemos cada móvel juntos. Pensei que envelheceríamos aqui. Parei no meio da sala. O sofá creme, pelo qual tanto brigamos na hora de escolher, estava agora coberto por um lençol branco. A parede, antes cheia de fotos do nosso casamento, estava nua, mostrando apenas as marcas dos pregos. Tudo ainda estava lá, mas sua alma havia desaparecido. Comecei a encaixotar 8 anos de lembranças, agora reduzidas a algumas caixas de papelão. Abri o armário, minhas roupas à esquerda, as dele à direita. Dobrei cuidadosamente meus vestidos e minhas blusas.
Um par das camisas dele ainda estava misturado às minhas coisas. Eu as peguei. O cheiro familiar do amaciante ainda impregnava o tecido. Antes, esse cheiro era sinônimo de paz. Agora, coloquei todas em uma sacola separada para a nova proprietária. Abri a gaveta inferior do armário, onde guardava nossas lembranças. Uma pequena caixa de madeira continha fotos antigas. A primeira que tiramos juntos na universidade, nossos sorrisos ainda inocentes. A foto do dia do casamento, eu radiante no meu vestido branco, ele me olhando com uma ternura infinita. 8 anos. Onde foi parar aquele olhar? Eu não chorei. Minhas lágrimas haviam secado no dia em que descobri aquelas mensagens. Eu só sentia um esgotamento profundo. Guardei a caixa de madeira no fundo da mala. Eu não a jogaria fora, mas nunca mais a abriria. Ela pertencia a um capítulo de ontem, um capítulo que havia morrido com o nosso casamento. Passei a tarde inteira limpando. Quando o apartamento estava quase vazio, contendo apenas as coisas dele, peguei meu celular e enviei uma mensagem. Já peguei minhas coisas, fique com o que quiser do resto. Não levo nada além das minhas roupas e objetos pessoais. As lembranças comuns estão na gaveta da escrivaninha. Faça o que quiser com elas. 1 minuto depois, a resposta dele chegou. Tão breve e cruel como sempre. Ok, obrigado. Olhei para o apartamento uma última vez. Adeus. Adeus a 8 anos da minha juventude. Deixei a chave sobre a mesinha de centro, ao lado do controle remoto. Um clique seco ecoou na sala vazia. Arrastei minha mala até a porta e a bati atrás de mim sem olhar para trás nenhuma vez. Eu me sentia leve, como se tivesse me livrado de um peso que carregava há tempo demais nos ombros. Liberdade. Eu estava finalmente livre. No dia do tribunal, o céu de São Paulo não estava mais cinzento nem ensolarado. O ar estava úmido e denso, como o meu humor meses antes. Mas hoje, meu coração estava estranhamente calmo. Eu usava um vestido simples de cor bege e uma maquiagem leve. Eu não queria parecer uma vítima no meu último dia como esposa. Maurício também estava lá. Ele usava um terno e o cabelo com gel, mas suas olheiras denunciavam o cansaço. Talvez estivesse exausto pelas formalidades ou talvez por ter que agradar sua amante grávida. Um juiz idoso com óculos nos olhou com compaixão. Vocês pensaram bem? O casamento é para a vida toda. Sim, Excelência, nós pensamos bem, respondemos em uníssono. Tudo foi rápido. A assinatura, carimbo. O juiz nos declarou divorciados. 8 anos de vida em comum terminaram com uma folha fina de papel. Recebi minha sentença de divórcio, um certificado da minha solteirice que senti ser pesado e leve ao mesmo tempo. Logo ao sair da sala, o celular de Maurício tocou. Ele atendeu apressadamente e seu tom passou de frio a meloso. Estou chegando, meu amor. Não saia daí. Me espere. Ele desligou e passou por mim como se eu fosse uma estranha, saindo às pressas. Estava tão apressado que quase esbarrou em uma mulher que caminhava no sentido contrário. Ele não me disse uma única palavra de adeus. Eu fiquei ali, olhando para suas costas desaparecerem no corredor. Eu sorri. Uma fome dessas também era boa. Eu também estava com pressa. Tinha deixado minhas malas na casa da Carla na véspera. Agora, só precisava pegá-las e seguir para a rodoviária do Tietê. Carla, minha melhor amiga, já me esperava. Assim que me viu, correu para me abraçar. Adriana, você está bem? Sua voz estava cheia de preocupação. Estou bem, eu disse, dando tapinhas em suas costas. Melhor do que nunca. Carla me examinou de cima a baixo e franziu a testa. Claro que vai, é? Você está mais pálida que uma parede. Você vai se virar sozinha lá? Ela deslizou uma sacola de lona pesada na minha mão. Toma, um bom salaminho colonial, uma terrine de patê de campo e uma excelente garrafa de vinho gaúcho. Eu sei que você não está acostumada com a comida de lá. Quando sentir falta da sua casa, coma isso para não se sentir tão sozinha. Eu caí na risada com um nó na garganta. No meu pior momento, eu ainda tinha alguém que realmente se importava comigo. Obrigada, Carla. Só você para me entender. Entender o quê? Ela resmungou. Agora que você está partindo, tem que viver bem. Fique bonita, fique rica e que aquele canalha morra de inveja e não se atreva a chorar por um idiota nunca mais.
Nós nos sentamos em um café da rodoviária, falando sobre tudo e nada. Carla me deu 1000 conselhos, desde como procurar uma casa, até como desconfiar dos homens do interior. Ela falou tanto que eu só conseguia ouvir e sorrir. Eu sabia que ela estava tentando me animar, preencher o vazio do nosso último momento juntas. A hora de embarcar chegou e nos abraçamos forte na porta de acesso. Cuide-se bem, ela murmurou. Se acontecer qualquer coisa, me avise. E assim que chegar, me ligue. Ela me soltou, mas sua expressão ficou hesitante. Diga-me, Adriana, tem algo que não sei se deveria te contar. O quê? Eu franzi a testa. Neste ponto, o que mais eu posso aguentar? Diga. Carla respirou fundo e se aproximou do meu ouvido. Noemi está grávida. Eu fiquei paralisada por um segundo, não pelo choque, mas pela ironia. Era isso, então. Era por isso que ele estava com tanta pressa de se divorciar. Era por isso que ele não queria nenhum dos nossos bens, só que eu assinasse os papéis rapidamente. Ah! Eu esbocei um sorriso. Bem, dupla felicidade para eles. Não é só isso, Carla continuou, com o rosto cheio de desprezo. Ele está planejando um casamento incrivelmente luxuoso. Meu marido ouviu dizer que será no Palácio de Cristal, em Petrópolis. Eles reservaram o salão principal inteiro. Essa Noemi quer o casamento do século para se exibir para todo mundo. Típico de uma oportunista sem escrúpulos. Que façam o que quiserem, eu disse, balançando a cabeça. Não me importa mais. E realmente, não me importava mais. A dor havia se transformado em cicatriz. Agora, ouvir notícias sobre eles parecia apenas ridículo. Um homem ganancioso e uma mulher interesseira. Eles eram feitos um para o outro. Mas eu estou preocupada, Carla insistiu. Eu tenho que ir, eu a interrompi. O ônibus não espera. Eu a abracei rapidamente uma última vez e me virei com determinação. Passei pela catraca sem olhar para trás. Eu podia sentir o olhar de Carla me seguindo. Assim que me sentei, desliguei meu celular. Quando o ônibus deixou São Paulo, deixando para trás a cidade cinzenta para se aprofundar nas paisagens verdejantes do interior, eu soube que uma nova vida me esperava. E nessa vida, não haveria lugar nem para Maurício, nem para Noemi. Tirei meu celular, quebrei o chip antigo e o joguei na lixeira. Bloqueei todo o contato possível com ele. Um corte limpo. Adeus. Passado. A viagem de ônibus durou várias horas. Eu mal dormi. Li um romance de um autor brasileiro, tentando retomar o contato com a cultura que eu havia negligenciado. Quando o ônibus começou a desacelerar e o alto-falante anunciou a chegada, meu coração acelerou. Saí do ônibus e o ar fresco e úmido de Santa Catarina encheu meus pulmões. Era puro e limpo, muito diferente do ar viciado da cidade. O céu estava de um azul intenso, sem uma única nuvem, e o sol brilhava forte, mas sem queimar. Peguei minhas bagagens. Tudo era desconhecido. O sotaque, as pessoas, até o cheiro no ar. Mas eu não sentia medo. Pelo contrário, uma estranha excitação. Peguei um táxi para Bombinhas. O motorista, um senhor de meia-idade muito simpático, ao ver minhas feições, tentou falar comigo em um português arrastado. Primeira vez em Santa Catarina, moça? Não exatamente, respondi com um sorriso em português perfeito. Vim uma vez, quando criança, com minha avó. Agora estou voltando para morar na casa dela. O motorista ficou surpreso e depois caiu na risada. Maravilha! Você fala muito bem. Bombinhas é um vilarejo lindo. Você vai adorar. O carro deixou a cidade para trás e se aprofundou no interior. Os prédios altos deram lugar a estradas ladeadas por árvores, a pastagens de um verde intenso e a charmosas casinhas de pedra. A paisagem era tão pacífica que abaixei a janela e respirei fundo. O ar cheirava a grama molhada, terra úmida e flores. Eu sabia que tinha tomado a decisão certa. O táxi parou em frente a um muro de pedra antigo coberto de era, com um portão de madeira azul desbotado. Paguei o motorista e arrastei minha mala pesada pelo portão. A casa da minha avó apareceu à minha frente. Não era uma mansão luxuosa, mas uma acolhedora casa de pedra de 2 andares com um telhado de telhas. O que me tirou o fôlego foi o jardim. Era uma explosão de cores. Roseiras trepadeiras cobriam os muros. Hortênsias de um azul e roxo intenso formavam enormes maciços, e havia até uma pequena macieira carregada de frutas. Antes de falecer,
Minha avó tinha contratado uma empresa para cuidar da casa e do jardim. Inseri a chave antiga na fechadura. A porta de madeira pesada se abriu com um leve rangido. Por dentro, tudo estava limpo e acolhedor. Os móveis eram de madeira maciça, em estilo rústico. Uma lareira de pedra presidia a sala, ao lado de uma poltrona de orelhas estofada em tecido floral, que minha avó adorava. A luz do crepúsculo entrava pelas grandes janelas, desenhando reflexos dourados no chão de madeira. Deixei minha mala e percorri a casa. A pequena cozinha, com suas panelas de cobre penduradas na parede. Meu quarto no segundo andar, com uma sacada, dando diretamente para o jardim. Tudo estava perfeitamente conservado, como se minha avó soubesse que um dia eu voltaria. Abri as portas da sacada. A brisa de outono trouxe consigo o perfume das rosas. Eu fiquei ali, de olhos fechados. Todas as mágoas e a dor do meu antigo casamento pareciam se esvair com aquela brisa. Eu não era mais Adriana, a esposa traída. Eu era Adriana, a netinha da minha avó, a proprietária desta casa. Eu estava em casa. Após uma semana de descanso e de colocar minha vida em ordem, comecei a procurar trabalho. Eu tinha um mestrado em design de interiores e alguma experiência em São Paulo. Eu não queria procurar em uma cidade grande, mas em Bombinhas ou em um vilarejo vizinho. Queria uma vida tranquila, sem pressa nem competição. Preparei meu currículo e comecei a enviá-lo para pequenos estúdios de design da região. A sorte sorriu para mim mais rápido do que eu esperava. 3 dias depois, recebi um e-mail para uma entrevista na Forma e Alma, um pequeno e renomado estúdio em Balneário Camboriú. Eu me preparei com nervosismo. Escolhi um terninho elegante e revisei a terminologia profissional. O estúdio ficava em um beco escondido atrás de um sebo. Fui entrevistada por Matheus, o proprietário do estúdio. Ele devia ter uns 40 e poucos anos, cabelos castanhos ligeiramente desgrenhados e olhos verdes, muito calorosos e amáveis. Ele examinou meu portfólio com atenção, balançando a cabeça ao ver meus projetos anteriores. Seu currículo é impressionante, Matheus disse em uma voz grave e calma. Mas por que escolher um pequeno estúdio em Balneário Camboriú em vez de uma grande empresa em São Paulo? Eu sorri e respondi com sinceridade. Voltei por causa da casa da minha avó. Amo a paz deste vilarejo. Quero fazer o trabalho que amo, mas também ter tempo para cuidar do meu jardim e aproveitar a vida. Acho que a qualidade do trabalho não depende do tamanho da empresa. Matheus me olhou fixamente e depois sorriu. Penso exatamente a mesma coisa. Detesto São Paulo. É barulhento demais. A entrevista se transformou em uma agradável conversa sobre tendências de design e gostos pessoais. Matheus era um chefe amável, apaixonado por seu trabalho e muito respeitoso com seus funcionários. No dia seguinte, enquanto eu regava as flores do jardim, o telefone tocou. Era Matheus. Bom dia, Adriana. Ligo para te dar uma boa notícia. Você pode começar na próxima segunda-feira? Temos um projeto para um pequeno hotel fazenda e precisamos de alguém com o seu gosto requintado. Eu estava tão feliz que quase deixei o regador cair. Sim, claro. Obrigada, Matheus. Muito obrigada. Eu tinha um emprego que eu amava, em um lugar que eu amava. Minha nova vida tinha realmente começado. Minha nova rotina se estabeleceu rapidamente. Eu acordava todas as manhãs às 6h30, não com o som estridente de um alarme, mas com o canto dos pássaros na minha janela. Eu caminhava até a padaria do vilarejo para comprar um pão de queijo quentinho e um café. O cheiro de manteiga e café pela manhã me enchia de energia. Eu ia para o trabalho a pé. O estúdio ficava a apenas 15 minutos da minha casa. O caminho era sombreado por árvores e atravessava uma velha ponte de pedra sobre um pequeno rio. Meus colegas de estúdio eram muito simpáticos. Éramos apenas 5, incluindo Matheus. Eles me receberam calorosamente, ajudando-me pacientemente com algumas expressões locais e sempre elogiando os pratos que eu às vezes trazia para eles. Matheus era um chefe maravilhoso. Ele me confiou imediatamente o projeto do Hotel Fazenda, me dando total liberdade criativa. O trabalho me absorvia, não me deixando tempo para pensar no passado. Nos fins de semana, eu não precisava mais me preocupar em cozinhar e lavar para alguém que não merecia. Dedicava meu tempo a mim mesma. Eu andava de bicicleta ao longo do rio.
Eu visitava os mercados de antiguidades ou simplesmente me sentava no jardim para ler. Comecei a cuidar do jardim da minha avó. Aprendi a podar as roseiras e a plantar ervas aromáticas. Minhas mãos se cobriam de terra, mas meu coração estava em paz. Esta vida era o oposto dos meus 8 anos de casamento sufocante. Eu me sentia renascida. Eu ria mais, dormia melhor. Na sexta-feira à tarde, uma semana antes do casamento de Maurício, Carla me ligou por videochamada. Meu Deus, Adriana, olhe para você. Você está radiante ou sou eu que estou sonhando? Você está com a pele rosada, o rosto fresco, o clima do sul te fez bem. Acho que sim, eu ri. O trabalho está indo bem, o ar é puro e você, como está? Conversamos por um bom tempo. Pouco antes de desligar, Carla hesitou. Diga, Adriana, na semana que vem é o casamento daquele canalha. Você vai aguentar firme? Eu sabia que Carla estava preocupada com meus sentimentos. Olhei pela janela. O pôr do sol tingia o jardim de ouro. Eu estou bem, eu disse em uma voz serena. Na semana que vem, tenho que visitar um ateliê de cerâmica antiga. Estou muito ocupada pensando no tipo de azulejo que devo escolher para os banheiros do hotel. Desejo felicidade a eles. Eu estou ocupada plantando flores e trabalhando. Carla me olhou longamente pela tela e depois suspirou de alívio. Sim, você tem razão. Estar ocupada é o melhor. Que eles se danem. Eu desliguei e continuei desenhando minhas ideias. O dia do casamento deles realmente não me importava mais. Esse dia finalmente chegou. Em Santa Catarina, era um sábado à tarde. Eu tinha acabado de regar as hortênsias quando o telefone tocou insistentemente. Era uma videochamada de Carla. Eu sorri, limpei as mãos no meu avental e aceitei a ligação. Na tela, apareceu o rosto animado de Carla. Ela estava em casa, de pijama, mas o barulho de fundo era um caos de música e vozes. Adriana, o que você está fazendo? Carla gritou ao telefone. Acabei de terminar com o jardim. Por que todo esse barulho? Você está em uma festa? Claro que não. É meu marido que está... Carla revirou os olhos e baixou a voz. Ele está no casamento do canalha do Maurício e daquela piranha. E eu o forcei a me transmitir tudo ao vivo para que você ficasse sabendo e se vingasse. Com isso, Carla virou a tela para o celular do marido. Eu não precisava ver. A voz esganiçada de Carla me bastava. Meu Deus, Adriana, que desperdício de dinheiro. Meu marido diz que eles reservaram o maior salão do Palácio de Cristal. Tapete vermelho desde a entrada, flores importadas de todos os lugares. Eles até contrataram uma orquestra sinfônica. É insano! Eu franzi a testa. E a Noemi? Meu marido me enviou uma foto. Carla virou a tela para me mostrar uma imagem embaçada. O vestido dessa Noemi, dizem que é de estilista, com cristais Swarovski, no valor de dezenas de milhares de reais. E ela ainda usa uma tiara, como se fosse uma princesa de conto de fadas. E para coroar tudo, ela não para de acariciar a barriga enquanto cumprimenta os convidados. Sabe, para que todo mundo fique sabendo. Que mulher descarada. Eu dei de ombros. E Maurício? Ele não cabe em si de orgulho, Carla continuou indignada. Com o terno branco dele, o cabelo cheio de gel. Ele está no braço da outra, como se fossem os reis do mundo. Meu marido diz que ele está com um ar de suficiência, como se tivesse conquistado o universo. Ele deve pensar que, casando-se com uma jovem que vai lhe dar um herdeiro, ele é o mais esperto. Que bando de idiotas que se exibem para a plateia. Eu ouvi as reclamações de Carla e só senti vontade de rir. Olhei para o meu jardim, onde as roseiras vermelhas estavam em plena floração. Respirei fundo. O ar aqui era tão puro. Diga-me, Carla, o que você vai preparar para o jantar hoje à noite? Carla engasgou. Eu te conto o babado do ano e você me pergunta o que vamos comer? É que a história deles não tem mais interesse. Eu sorri levemente. Que se exibam, que se achem os melhores. O problema é deles. Eu agora preciso colocar um frango para assar. Mateus e o pessoal do estúdio vêm jantar em casa. Carla me olhou fixamente pela tela e de repente caiu na risada. Ah, Adriana, você alcançou a iluminação. Você tem razão.
Por que se preocupar com essa gente? Vá assar seu frango e que ele seja delicioso. Se houver novidades, te ligo para te contar o próximo capítulo. Nós desligamos. Tirei meu avental, lavei as mãos e comecei a preparar o jantar. O riso deles, o luxo deles, tudo isso estava a mundos de distância. E eu percebi, pela primeira vez em 8 anos, que não sentia o menor rancor ou dor. Eles me pareciam simplesmente estranhos, e minha vida era agora verdadeiramente minha. Pensei que a história do casamento terminaria com a ligação de Carla. Passei uma noite maravilhosa com Mateus e meus colegas. Bebemos vinho, comemos frango assado com ervas e debatemos animadamente o projeto do hotel. O trabalho estava avançando muito bem, e Mateus não parava de elogiar minhas ideias. Mas na manhã seguinte, mal me levantei, enquanto preparava um café e saía para a sacada para respirar o ar fresco. O telefone tocou de novo. Era Carla. A essa hora, em São Paulo, já era meio da tarde. Eu estava um pouco surpresa. O que está acontecendo? Outra transmissão ao vivo? Eu brinquei, tomando um gole de café. Mas a voz de Carla do outro lado não era a de ontem, não era indignação, mas uma euforia transbordante, como se tivesse ganhado na loteria. Adriana, Adriana, você está sentada ou em pé? Sua voz era um grito estridente. Estou em pé. Por que você está tão feliz? Sente-se imediatamente. Sente-se. Vou te contar algo que vai te derrubar. O melhor drama da história acaba de começar. Meu marido acaba de chegar e me contou tudo. Não consigo parar de rir. Por curiosidade, arrastei uma cadeira e me sentei. Ok, estou sentada. O que aconteceu? Ah! Carla explodiu em uma longa risada. Acontece que no casamento de ontem houve um convidado inesperado. Adivinha quem? Eu franzi a testa. Como vou saber? Seu tio Bruno, o amigo da sua avó. Eu quase me engasguei com o meu café. Tio Bruno? O que ele estava fazendo lá? Ele não conhece Maurício de lugar nenhum. É aí que a coisa fica boa, Carla disse em voz melodramática. Acontece que o pai de Maurício fez um pequeno negócio com seu tio Bruno há anos, e eles ainda mantêm uma relação cordial. E você conhece seu tio? Ele é um boca grande, especialmente quando bebe. Ele tinha acabado de voltar de Santa Catarina, onde visitou o filho, e passou por São Paulo. Comecei a imaginar o tio Bruno, com sua voz grave e característica, no meio daquele casamento falso. E o que aconteceu? Eu perguntei, começando a ficar interessada. Meu marido diz que no final do banquete, tio Bruno já estava bem alegre. Ele estava sentado com outros amigos e começou a se gabar. Carla baixou a voz, imitando o tio Bruno. Sabem de uma coisa? Acabo de voltar de Santa Catarina. Fui ver meu filho e, de passagem, fui a Bombinhas, aquele vilarejo charmoso perto da costa. Meu coração deu um pulo. Bombinhas! Ele me tinha encontrado. Exatamente! Exclamou Carla. Meu marido diz que tio Bruno continuou a contar sem parar. Eu cruzei com a pequena Adriana, a netinha da minha falecida amiga. Meu Deus, como ela está linda e inteligente. Essa garota, ela mora em uma casa com um jardim de rosas, que a avó dela deixou. Ela vive como uma rainha, eu lhes digo. Eu fiquei petrificada. Era verdade. Eu tinha cruzado com tio Bruno na semana passada, no mercado do vilarejo. Ele me tinha chamado e conversamos por alguns minutos. Eu o tinha convidado para vir em casa, mas ele me disse que estava com pressa para ir ao aeroporto. Eu nunca teria imaginado que isso acabaria assim. Carla continuava a falar sem parar. Seu tio começou a contar sua vida para quem quisesse ouvir, e com a voz que ele tem, até as mesas vizinhas ouviram. Um vago sentimento de preocupação me percorreu. Essa história contada no casamento de Maurício não podia ser uma simples anedota. Meu marido diz, continuou Carla, cada vez mais animada, que justo quando o tio Bruno começou a falar de você, Maurício e Noemi estavam agradecendo os convidados da mesa vizinha. Eles ouviram tudo, palavra por palavra. Eu prendi a respiração. Carla limpou a garganta, continuando sua performance. Tio Bruno gritava. Adriana é uma campeã, ela trabalha para um estúdio de design por lá. O chefe dela, um francês, adora ela. Ele não para de elogiá-la. Diz que ela acabou de conseguir um contrato para eles projetarem um hotel de luxo. Sangue bom, não mente. Inteligente e trabalhadora como a avó dela. Eu podia imaginar o rosto de Maurício naquele momento.
Ele, que sempre tinha desprezado meu trabalho, que me considerava uma conformista vivendo às custas dele. Mas espere, Adriana, o melhor está por vir, Carla gritou, incapaz de se conter. Agora vem o ponto alto. Um amigo na mesa do seu tio perguntou: Uau, essa garota é tão inteligente, então deve ganhar um bom salário. Ah, que salário, que salário? Seu tio Bruno respondeu, acenando com a mão. O salário é para as despesas dela. A avó dela a adorava. Ela não só lhe deixou a casa com o jardim de rosas, mas também lhe deixou uma herança de vários milhões de reais. E fogo. Dizem que é uma fortuna. A pequena Adriana é agora uma milionária discreta em Santa Catarina. Ela vive no luxo, livre como o ar, sem ter que suportar nenhum imbecil. Eu fiquei estupefata. Era verdade que minha avó havia me deixado uma herança, mas eu nunca tinha falado sobre o valor para ninguém. Eu não sabia que tio Bruno sabia com tantos detalhes, e muito menos que ele o soltaria em pleno casamento. Meu Deus, Adriana! Meu marido diz que no instante em que a palavra milhões saiu da boca do seu tio, o rosto de Maurício passou de branco a verde. Ele mal conseguia ficar em pé, e Noemi, ao lado dele, estava de boca aberta. Ela não conseguia acreditar no que ouvia. Os das mesas vizinhas começaram a sussurrar. O boato se espalhou como fogo. A ex-mulher do noivo é milionária. Acontece que a que ele acabou de largar é riquíssima, e ele está se casando com a secretária. O murmúrio crescia. E você sabe de uma coisa? Disse Carla em uma voz triunfante. Justo quando Maurício estava em choque por perceber que havia jogado fora uma mina de ouro, tio Bruno lhe deu o golpe de misericórdia. Meu coração apertou. Havia mais? O boato se propagava por todo o salão. Maurício e Noemi estavam paralisados. Noemi tentava puxar o braço de Maurício, mas ele parecia colado ao chão. E então, tio Bruno, depois de falar de você, continuou sua conversa com o amigo. Eu podia imaginar a cena. Um silêncio estranho se fez em torno da mesa de tio Bruno. Todos estavam de ouvidos atentos. Carla imitou novamente a voz de tio Bruno. Mas hoje em dia, meu amigo, há muita trapaça. Se você cair em uma caça-níqueis, você está perdido, como aconteceu com o noivo, com esse Maurício. Eu saltei. Ele disse isso assim tão claramente? Quase, exclamou Carla. Meu marido diz que seu tio continuou. No outro dia, fui ao banco para alguns negócios e encontrei Félix, o subgerente de crédito, que é meu amigo. Sabe? E Félix me contou algo muito engraçado. Ele me disse que essa famosa Noemi, a secretária de Maurício, a noiva de hoje, foi ao banco na semana passada e fez uma cena inteira. Os rostos de Maurício e Noemi, segundo o relato do marido de Carla, não tinham mais uma gota de sangue. Félix lhe contou, continuou Carla em sua performance, que a tal Noemi foi sacar dinheiro da conta poupança dela, e nesse meio tempo ela estava reclamando para o funcionário. Ela falava tão alto que o banco inteiro ouviu. Ela disse: Estou realmente farta. Pensei que tinha acertado o jackpot com um chefe rico, mas acontece que é tudo fachada. Estamos prestes a nos casar, e eu ainda tenho que emprestar dinheiro para ele. Acabo de emprestar 5.000 reais para os custos deste casamento. Que azar eu tenho! Um silêncio de morte caiu sobre o salão por um instante. O marido de Carla disse que podia ouvir o tilintar de um cubo de gelo caindo em um copo. Duas verdades explosivas reveladas ao mesmo tempo, na frente de centenas de convidados. Verdade número 1. A ex-mulher abandonada, Adriana, era na verdade uma milionária com uma casa no sul e uma fortuna imensa. Verdade número 2. A nova esposa, Noemi, que desfilava com seu vestido de milhares de reais, era na verdade uma caça-níqueis. E o noivo, Maurício, aquele que se dava ares de grandeza, estava falido e teve que pedir dinheiro emprestado à futura esposa para pagar o casamento. Adriana! A voz de Carla tremia. Maurício não aguentou mais. Ele começou a tremer. Ele se virou para olhar para Noemi e a encarou como se quisesse matá-la na hora. Eu estava sentada, paralisada, na minha sacada em Bombinhas. A xícara de café que eu segurava na mão tinha ficado gelada. Eu sabia que a melhor das comédias e a pior das tragédias acabava de começar. Eu fiquei imóvel, o telefone colado na orelha.
A respiração de Carla do outro lado estava ofegante, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Meu marido diz, Carla recuperou o fôlego, que a cena foi inesquecível. Maurício tremia como uma folha. Todo o salão, que antes era um burburinho de música e risos, se calou em um silêncio sepulcral. Centenas de pares de olhos se fixaram nos dois protagonistas. Eu podia imaginar a humilhação. Maurício, um homem que vivia para as aparências, que sempre precisava provar seu sucesso e poder, se viu nu diante de todos os seus convidados e parceiros, exposto como um idiota que uma mulher havia enganado. O rosto de Noemi era um poema, Carla continuou. Ela tentou segurar o braço de Maurício, murmurando: Querido, vamos para outra mesa. Todo mundo está olhando para a gente. Mas Maurício não se moveu. Ele apenas a encarou. Meu marido diz que ele estava com os olhos injetados de sangue, que dava medo. A taça de champanhe que ele segurava começou a tremer, o líquido dourado prestes a transbordar. E então? Carla baixou a voz, como se fosse confidenciar um segredo. Ele gritou. Não, ele não gritou. Ele rugiu como uma fera ferida. Fala! Que história é essa de 5.000? Você se atreveu a me emprestar dinheiro? Noemi, aterrorizada, recuou um passo. Não, querido. Ele estava brincando, com certeza. Acredite em mim, por favor. Acreditar em você? Maurício soltou uma risada amarga, uma careta. Para você me enganar como um imbecil. Para você me extorquir dinheiro enquanto eu perdi tudo? O marido de Carla contou que Maurício não terminou a frase. Ele não conseguiu verbalizar a verdade de que havia jogado fora uma fortuna de milhões de reais. Essa revelação, combinada com a trapaça que ele tinha diante dos olhos, destruiu completamente sua compostura. Quebrou! Carla gritou. Ele esmagou a taça de cristal na mão. Adriana, ele a quebrou em 1000 pedaços com a própria mão. O sangue começou a jorrar, pingando no tapete vermelho. Eu estremeci. Eu sabia que Maurício tinha um temperamento ruim, mas nunca pensei que ele pudesse perder o controle dessa maneira. Sangue e champanhe espirraram por toda parte. O marido de Carla relatou à esposa, manchando o vestido de milhares de reais de Noemi. Ela soltou um grito. Maurício, naquele momento, parecia ter enlouquecido. Ele olhou para a mão ensanguentada e depois levantou os olhos para Noemi. Você me enganou! Ele vociferou em uma voz quebrada. A culpa é toda sua. Você me arruinou. A raiva explodiu. O arrependimento por ter me perdido, a humilhação pela trapaça de Noemi, a fúria por perceber que ele era um perfeito cretino. Tudo se acumulou e o transformou em um demônio. Ele percebeu, no dia do seu próprio casamento, que havia deixado escapar uma esposa boa, rica e capaz para terminar com uma caça-níqueis mentirosa, uma que lhe havia tirado até o último centavo para organizar aquele casamento ostentatório. Ele tinha jogado ouro puro no lixo para pegar uma pedra pintada. E depois? Eu perguntei, com a garganta seca. Um caos absoluto. A voz de Carla ainda tremia. Depois de gritar, você me arruinou, ele começou a destruir tudo. Destruir tudo no seu próprio casamento? Meu marido diz que sim, Carla respondeu apressadamente. Ele varreu a torre de taças de champanhe de uma mesa vizinha com o braço. O barulho dos vidros quebrados foi ensurdecedor. Ele derrubou uma mesa inteira cheia de comida chique. Lagosta, frutos do mar, tudo no chão. Os convidados gritavam e recuavam assustados. E os pais dele estavam brancos como um lençol. Eles correram até ele. O pai dele tentou abraçá-lo. Maurício, o que você está fazendo? Pare, por favor, é uma vergonha. Mas ele empurrou o próprio pai. Era como um animal fora de controle. Ele apontou o dedo para Noemi, que estava paralisada e tremendo em seu vestido branco manchado de vinho e molho. E a gravidez? Você mentiu sobre isso também? Ele gritou. O grito ecoou por todo o salão. Essa pergunta foi a faísca que acendeu o rastilho de pólvora. As pessoas começaram a sussurrar mais alto. Meu Deus, a gravidez também é falsa. Não admira que ela tocasse tanto a barriga. Era puro teatro. Que mulher assustadora. Noemi, acuada, reagiu. Não havia mais vestígio de sua falsa doçura. Ela gritou também.
Você é louco! Você se atreve a dizer que meu filho é falso? Cale a boca! Maurício a empurrou com um tapa. O empurrão foi tão forte que Noemi, com seus saltos altos, perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Ai! Exclamou Carla. Meu marido diz que ela caiu e bateu a barriga no canto de uma mesa decorativa. Eu prendi a respiração. Mesmo que eu não gostasse dela, um bebê era inocente. Aconteceu algo com ela? Noemi segurou a barriga, pálida como cera, gritando de dor. Ao vê-la, Maurício parou por um segundo, provavelmente assustado. Mas, justo naquele momento, Carla fez uma pausa para respirar. Félix, o subgerente do banco que tio Bruno havia mencionado, que estava lá como parceiro da empresa de Maurício, se aproximou ao ver o tumulto. E Félix disse, talvez para atrair as boas graças de tio Bruno, comentou Carla, ele falou bem alto. Senhor Maurício, acalme-se. É verdade que a senhorita Noemi reclamou no banco. Eu mesma ouvi dizer que o senhor estava sem dinheiro e que ela teve que emprestar 5.000 reais. Eu tenho até uma cópia do extrato bancário aqui. O marido de Carla contou que, após essa frase, o salão explodiu. A confirmação de um funcionário do banco no local. Não podia haver nada mais crível. Foi a gota d'água. Maurício não tinha mais nada a perder. Sua carreira, seu orgulho, seu amor, seu dinheiro, tudo havia voado em pedaços em uma noite. Ele soltou um último rugido, disse Carla, e derrubou a mesa de honra onde estava o bolo de casamento de vários andares. O creme voou pelo ar. Fora! Fora todos daqui! O casamento acabou! Os convidados aterrorizados correram para a saída. Não só saíam para ir embora, mas tiravam seus celulares para tirar fotos e fazer vídeos. Um casamento do século, exatamente como Noemi queria. Mas um século de desastre. Meu marido também saiu correndo, concluiu Carla. Ele me disse que, ao sair, ainda se ouvia Maurício destruindo coisas e Noemi chorando e praguejando. Um circo patético. O karma é rápido, Adriana. Você sente? Eu desliguei. Com a alma em luto, saí para a sacada e contemplei as rosas adormecidas sob o orvalho noturno de bombinhas. Pensei que me alegraria em saber que eles haviam recebido o que mereciam, mas não. Eu só sentia um cansaço e uma lassidão profunda. Uma vida construída sobre a ganância e a mentira tinha se autodestruído em um instante. Eu dormi mal. As imagens caóticas do casamento se repetiam na minha cabeça. Na manhã seguinte, acordei com olheiras. Decidi não ouvir mais notícias de Carla. A história deles, para mim, estava terminada. Eu precisava me concentrar na minha própria vida. Passei todo o domingo desenhando. O trabalho me ajudou a esquecer o desastre de São Paulo. Mas à noite, quando desliguei o computador, o telefone vibrou. Era Carla. Eu suspirei, pensando em não atender, mas o toque era insistente. O que mais, Carla? Estou cansada, não quero mais saber de nada. Espera, espera. A voz de Carla era de novo pura excitação. Só desta vez. É o fim do episódio de ontem. Eu te prometo que depois disso, você vai dormir como um bebê. Bom, está bem, eu resmunguei. Escute, ela insistiu. Meu marido acaba de me contar. Ele me disse que quando desceu ao estacionamento para pegar o carro, testemunhou uma cena ainda melhor do que a do salão. Eu me dei por vencida. Ok, 5 minutos. Meu marido viu Maurício e Noemi discutindo aos gritos no estacionamento, disse Carla. Ao lado deles estavam os pais dela, com caras de enterro, tentando levá-la embora. Ela não foi para o hospital? Eu me surpreendi, depois daquela queda. De jeito nenhum, Carla riu com dentes. Era cinema. Meu marido se escondeu atrás de uma coluna e ouviu tudo. Noemi não fingia mais ser uma vítima doce. Ela estava de pé, com as mãos na cintura, gritando no rosto de Maurício. Carla limpou a garganta, imitando Noemi. Você é um louco. Você me ridicularizou na frente de todo mundo. Você arruinou meu casamento. Maurício, com a mão enfaixada com um lenço, o sangue atravessando o tecido, gritou de volta para ela. Continuou Carla. Foi você quem me arruinou. Você é uma mentirosa. Você me roubou. E então, Noemi caiu na gargalhada, disse Carla com desprezo. Uma risada que deu arrepios no meu marido. Roubar você? Mas você tem dinheiro para ser roubado? Quem pagou este casamento? Diga. Meus 5.000 reais não foram suficientes nem para começar.
e meus pais tiveram que hipotecar os títulos de propriedade da casa do sítio deles para pagar essa farsa e para você parecer bem, seu incapaz. Eu fiquei gelada. Então, Maurício não só tinha pedido dinheiro a ela, mas também tinha pressionado os pais dela. Ele tinha se afundado demais na lama do seu próprio ego. Meu marido diz, continuou Carla, que quando Maurício ouviu isso, ficou sem palavras. Ele não esperava que ela lhe jogasse isso na cara tão diretamente. A batalha no estacionamento, sem público ou câmeras, era onde a verdadeira natureza dele se revelava. Não restava mais amor, apenas dinheiro, mentiras e ódio. Os pais de Noemi, vendo que a filha tinha falado demais, tentaram calá-la. Continuou Carla. Minha filha, por favor, cale a boca agora. Vamos para casa. Mas ela não conseguia mais parar. Ela empurrou os pais e apontou o dedo para Maurício. Vou te dizer uma coisa. Eu me casei com você pelo seu dinheiro, pelo seu cargo de diretor e por este casamento. E agora você destruiu tudo. Maurício, recuperando-se do choque, cerrou os dentes. Você se atreve? E então? Carla baixou a voz. Noemi lançou seu último ataque. Ela levou a mão à barriga. Mas desta vez, não com orgulho, mas como uma ameaça. E ela disse. Carla sussurrou. Escute bem. Este filho é seu. Você quer que ele viva ou que ele morra? Passe o apartamento do centro para o meu nome agora mesmo e me dê 5.000 reais em dinheiro. Caso contrário, amanhã de manhã eu aborto e depois eu vou na sua empresa e conto para todos os seus parceiros que tipo de homem você é. Eu senti o sangue gelar. Usar o próprio filho para chantageá-lo era cruel demais. E o que Maurício fez? Eu perguntei. Meu marido diz que Maurício ficou imóvel por um momento e depois caiu na risada. Uma risada ainda mais aterrorizante do que seus gritos. Ele riu, olhou para Noemi e rugiu. Continue sonhando. Ele pegou suas chaves, correu para o carro e, embora Noemi tentasse entrar na frente dele, ele acelerou, quase a atropelando, e foi embora, deixando-a, ela e seus pais, sozinhos no estacionamento, no meio dos destroços de um casamento de luxo. Meu marido também saiu correndo. Ele não queria ser salpicado. Ficamos em silêncio por um momento. Carla, eu tenho uma dúvida sobre a gravidez. Eu também suspeito. Ela me interrompeu. Meu marido diz que a queda pareceu forte, mas pouco tempo depois, ela estava no estacionamento, gritando com uma energia incrível. Eu suspeito que a gravidez é falsa ou que ela só usou um teste de farmácia para enganar Maurício. Ela usou isso para forçar o casamento e agora para conseguir dinheiro. Eu soltei um longo suspiro. Falso ou não, esse bebê era uma vítima. Bom, Adriana, disse Carla em uma voz cansada, vamos encerrar a peça. 2 pessoas gananciosas e mentirosas que se destruíram mutuamente. Deus os cria e eles se encontram. Vá dormir. Eu também preciso. Todo esse drama é exaustivo. Eu desliguei. Olhei para a noite. Bombinhas estava calma. O som dos grilos enchia o jardim. Eu percebi que a tempestade em São Paulo havia passado e não tinha mais nada a ver comigo. Eu pedi a Carla para nunca mais me contar nada sobre eles. Eu não queria que o lixo do passado sujasse meu presente. Eu mergulhei no trabalho, no projeto do hotel. Mas um mês depois, durante uma das nossas ligações, Carla não conseguiu se conter. Adriana, eu tenho que te dizer. Sua voz desta vez estava séria. O caso Maurício realmente explodiu. O que mais? A carreira dele acabou. Meu marido diz que depois do escândalo, os vídeos dele destruindo o casamento e gritando com Noemi se tornaram virais. Embora tenham sido rapidamente apagados, todos os seus parceiros importantes os viram e começaram a cancelar os contratos em massa. Seu parceiro mais importante, um grupo japonês, lhe enviou uma carta rescindindo imediatamente a colaboração. Eles disseram que não podiam trabalhar com alguém de moralidade duvidosa, que não controla suas emoções e que trata sua família de forma tão cruel. Eu mantive o silêncio. Era inevitável. Para um empresário, a reputação é mais importante do que o dinheiro. Ao perder o contrato grande, a empresa entrou em perigo, continuou Carla. Os funcionários-chave, os bons, aqueles que trabalharam com você, saíram em bloco. Eles diziam que não podiam trabalhar para um chefe louco e que, além disso, lhes devia dinheiro.
Eles saíram e levaram os clientes. Tão rápido? Eu me surpreendi. Agora ele está desesperado. Meu marido diz que ele passa noite após noite convidando pequenos clientes para jantar, tentando salvar o que resta. Ele bebe tanto que na semana passada foi internado na emergência com uma hemorragia gástrica. Ele ficou lá por 2 dias e fugiu para continuar bebendo. Mas é inútil. Ninguém quer embarcar em um navio afundando com um capitão com uma reputação dessas. Eu balancei a cabeça. A carreira da qual Maurício se orgulhava tanto, aquela que ele usava para me humilhar, estava desmoronando por causa do seu ego e de suas decisões erradas. Eu vou desligar, Carla, eu disse a ela. Preciso me encontrar com Matheus. Sim, você tem razão, ela concordou. Essa gente não merece 1 minuto do seu tempo. Você, viva bem, e é isso. Eu desliguei. Olhei para o design do hall do hotel na minha tela. Eu tinha escolhido um estilo rústico e acolhedor, com cerâmica local e madeira de lei. Eu me sentia orgulhosa do meu trabalho. Era real. Eu estava criando valor, não como a carreira de castelo de areia de Maurício. Vários meses se passaram. Terminei o projeto do hotel e comecei a supervisão das obras. O trabalho era intenso, mas apaixonante. Em uma noite, Carla ligou. Sua voz parecia estranha, quase compassiva. Adriana, hoje meu marido viu Maurício. Onde? Em um bar, ela disse em voz baixa. Não, em um mercado, à tarde. Meu marido foi fazer algumas compras e viu um homem magro com a aparência de um mendigo comendo um sanduíche às pressas em um canto. Curioso, ele olhou bem e percebeu que era Maurício. Magro e com a aparência de um mendigo? Ele está tão mal assim? Meu marido ficou petrificado. Ele diz que Maurício estava definhado, com uma barba de vários dias, o cabelo sujo e as roupas amarrotadas e manchadas. Ele comia o sanduíche com ansiedade, olhando ao redor com medo. Ele parece 10 anos mais velho. A empresa dele faliu completamente. Ele está afogado em dívidas. Você sabe de onde ele tirou o dinheiro para o casamento? De agiotas. Ele pensou em pagar com o dinheiro dos pais de Noemi ou com novos contratos, mas tudo foi por água abaixo. Agora, os agiotas o perseguem. E nosso apartamento? Ele o hipotecou para o casamento. O banco já o confiscou e vendeu em leilão. Meu marido diz que ele vive escondido, que não se atreve a ir para a casa dos pais para não lhes causar problemas. Ele dorme no sofá do escritório, sob lacre. Na semana passada, uns bandidos o encontraram e o espancaram na frente do prédio. Ao ouvir isso, não senti mais satisfação, apenas uma amarga tristeza. Afinal, era o homem que eu tinha amado por 8 anos. Meu marido hesitou, disse Carla. Ele ia se aproximar para falar com ele, mas Maurício percebeu que estava sendo observado. Ele ficou com medo, jogou o sanduíche fora e saiu correndo como um verdadeiro fugitivo. E Noemi? Depois do escândalo, a gravidez se revelou falsa, como suspeitávamos. Ninguém quer contratá-la. Os pais dela, envergonhados, venderam a casa do sítio para pagar as dívidas do casamento e a levaram com eles. Dizem que ela está passando por um momento muito difícil. As 2 pessoas que se deleitaram com minha dor estão pagando um preço muito alto por sua ganância. A vida às vezes é justa, eu pensei. Eu desliguei, com o coração apertado, mas essa tristeza foi passageira. Olhei para o meu jardim, onde a lavanda florescia em um mar roxo. Respirei fundo. A vida deles, por mais trágica que fosse, não era mais a minha. Uma semana depois, apresentei o projeto final do hotel ao investidor, um suíço muito exigente. Eu tinha preparado tudo nos mínimos detalhes. Quando terminei, o investidor, que segundo Matheus nunca sorria, se levantou e aplaudiu. Maravilhoso, senhorita Adriana, ele disse em português com admiração. É exatamente a alma que eu procurava. Você fez um excelente trabalho. Matheus, ao meu lado, sorria orgulhosamente. O projeto foi aprovado sem uma única alteração. De volta ao estúdio, Matheus me disse: Adriana, você me surpreendeu. O cliente está radiante. Ele vai nos recomendar para um complexo muito maior no Nordeste. É o trabalho de toda a equipe, Matheus. Mas a ideia foi sua. Para comemorar, a empresa decidiu aumentar seu salário em 30% a partir deste mês. E você merece uma semana de férias remuneradas. Vá para onde quiser e recarregue suas baterias, porque o projeto do Nordeste te espera. Eu me senti tão feliz que queria pular no meio da rua.
aumento de salário, férias e, o mais importante, meu trabalho era reconhecido. Percebi que, ao deixar Maurício, eu não tinha perdido nada. Eu tinha encontrado a mim mesma e muito mais. Decidi usar minhas férias para viajar para a Bahia. Aluguei um carro pequeno e dirigi por estradas secundárias, ficando em pousadas rurais, comendo queijo coalho e pão na chapa com azeite de dendê. Conheci novas pessoas. Conversamos sobre vinho, arte e a beleza da vida. Percebi que meu valor não residia em ser esposa de alguém, nem no dinheiro que eu tinha, mas na minha independência, na minha capacidade de criar minha própria felicidade. Quando voltei para Bombinhas, meu jardim estava ainda mais bonito. Eu me matriculei em cursos de português, avançado, e em um ateliê de cerâmica. Eu queria continuar aprendendo. Em uma tarde, enquanto eu lia no jardim, Carla ligou. Conversávamos com frequência, mas apenas sobre minha vida, o trabalho dela, os filhos dela. Nunca mais mencionamos Maurício ou Noemi. Eles tinham desaparecido da minha vida como um pesadelo que se esvai ao amanhecer. Observei o sol dançar nas folhas. Eu entendi que aqueles 8 anos de casamento, embora dolorosos, tinham me ensinado uma lição. E o divórcio não era um fim, era um começo, a porta para um novo caminho. Um caminho cheio de sol. Eu sorri. Eu sabia que meu futuro neste caminho seria cada vez melhor.